Ele pode ser processado, inclusive pode ser até preso ou ter as restrições das suas liberdades impostas pela lei. A reitora da UNB não quis ficar de fora e se juntou oficialmente à perseguição a mim agora. Ela decidiu me suspender por singelos 60 dias das aulas de História da Arte. Caraca, Nando Moura então estava certo. O que será que vai acontecer com o Wilker Leão? Suspenso das aulas? Vai ser processado, será? Vamos entender aqui do que se trata e quais os argumentos, tanto do Nando Moura quanto do Wilker Leão. Vem comigo, me acompanhe. Olá, seja bem-vindo. Meu nome é Vitor Santos, eu sou especialista em comunicação e comportamento não verbal e você está no canal Metaforando, o maior canal de linguagem corporal do mundo. E hoje estamos cobrindo a última notícia do caso Wilker Leão, que foi suspenso da universidade. Para você que não está familiarizado com o caso, o Wilker é aquele rapaz formado em Direito, ex-militar, que tem como objetivo no seu canal expor a doutrinação política e ideológica em salas de aula em universidades públicas. E o que mais chama atenção nesse caso é que meses atrás, Nando Moura já tinha falado que o Wilker Leão ia ter algum tipo de responsabilidade jurídica. Isso gerou inclusive uma discussão entre os dois, uma grande treta, e a gente está aqui para entender os argumentos tanto do Nando Moura quanto do Wilker Leão, que acabou ali tendo de fato algum tipo de prejuízo até o momento, não jurídico, mas institucional. E vamos também falar um pouquinho sobre erros retóricos na comunicação dos dois aí. Sem mais delongas, vamos então para o nosso vídeo entendendo o que o Nando Moura estava alertando o Wilker primeiro. O youtuber Wilker Leão, inclusive um cara que eu gosto muito, que foi lá, teve a coragem de peitar o Jair Bolsonaro. Ô Bolsonaro, por que você faz tudo que a esquerda faz, senão a esquerda volta? Me responde, para de ser covarde! Seu covarde, tchutchuca do Centrão! Isso que o Nando Moura faz de falar, um youtuber que eu gosto muito, Wilker Leão, inclusive um cara que eu gosto muito, que foi lá, teve a coragem de peitar o Jair Bolsonaro. Isso que o Nando Moura faz de início, apresentando as intenções dele que aparentemente são positivas em relação ao Wilker Leão, pelo menos nesse primeiro vídeo, o que ele faz é o que a gente chama de ethos. Ele está apresentando quais são as intenções dele enquanto comunicador. Ele, olha, é um cara que eu gosto, aí ele cita algo que o cara fez que ele gosta. Isso é muito válido quando você vai fazer um comentário ou até mesmo um comentário crítico a outra pessoa. Você mostra inicialmente que as suas intenções são positivas para que não comece nenhuma treta, nada de incongruente ali, nada de errado com a outra pessoa. Ele pode ser processado, inclusive pode ser até preso ou ter as restrições das suas liberdades impostas pela lei. O Nando Moura, meses atrás, já falava que algo de ruim ia acontecer com o Wilker por conta do que ele está fazendo, de gravar as pessoas em sala de aula. Não estou dizendo que eu concordo com o Nando Moura, tá? Nada disso, mas hoje o Wilker vai lá e fala que foi de fato suspenso. Ele teve aí alguma complicação na vida escolar dele. Quais seriam os erros? O que o Wilker estaria fazendo? O primeiro erro dele, basta você olhar o tipo de camiseta que ele está usando. Desculpa, cara, mas camisetinha florida, nesse calor aí de Brasília, não dá. A nossa patrocinadora oficial, Insider Store, te deixa muito mais elegante e muito mais confortável, porque eu tenho certeza que assim que o Wilker sair do carro, ele vai estar com uma pizza debaixo do braço e essa camisa vai estar toda amassada. Coisa que não acontece quando você usa as camisetas da Insider Store. Eu tô sempre com uma por baixo aqui durante as gravações. Quando eu tô treinando, quando eu tô correndo, quando eu tô de bobeira também, sempre tô ali bem confortável usando a minha Insider Store. Porque o tecido inteligente das peças Insider Store não irritam a pele, além de proporcionar uma liberdade de movimento. Afinal de contas, eles se adequam à forma do seu corpo e até mesmo a camiseta desamassa no corpo assim que você coloca ela. Outra coisa muito bacana é que o tecido não desbota. Você consegue utilizar aquela camisa por muito tempo, sem que ela fique com aquela cor desbotada, tipo essa camisa, com todo respeito, mas essa camisa do Wilker aí, parece que tacaram fogo e apagaram na paulada. Assim, foi mal, cara, mas aí já é um baita erro. E o melhor disso tudo é que fim de ano você tem um mega desconto em todas as peças da loja Insider Store. Além de ter acesso ao nosso cupom exclusivo, que basta clicar no link aqui na descrição, você vai para o site da Insider, com esse cupom já colocado no seu carrinho, pode escolher as peças mais variadas em questão de cores e tamanho, indo desde o P até o XXGG. Você pode já fazer o seu estoque de peças para 2025 ou até mesmo presentear alguém com o gift card da Insider Store. Qualquer pessoa vai ficar muito feliz em ganhar uma peça super
super confortável, minimalista e bonita para utilizar no dia a dia. E você evita aquela situação constrangedora de não saber qual presente vai dar de Natal, qual presente vai dar de fim de ano. Pronto, vai lá, apresentei a pessoa que você gosta com um gift card da Insider Store. Problema resolvido. E aproveite o nosso desconto exclusivo já com o cupom Metaforando clicando no link aqui na descrição desse vídeo. Voltando para nossa análise então, vamos ver o argumento do Nando Moura. Vamos lá. Aí ele fala assim: ô Nando, mostra pra mim, fala pra mim onde é que tá na lei isso que você tá dizendo. Eu digo pra você, porque esse será o argumento que esses caras vão usar contra você, certo? Então, se não fosse possível enquadrar em lei nenhuma, você não seria nem processado. Isso aí nem chega no juiz, o juiz, que se dane, isso daqui eu não vou nem ver. É porque até onde eu sei, o argumento principal do Wilker Leão é, olha, não existe nenhuma lei, né, nenhuma norma, enfim, da faculdade, enfim, não existe nenhuma norma, e o Wilker sempre fala, não existe nenhuma lei que me impeça de me filmar, né, quando as pessoas estão tendo uma interlocução comigo. Isso é o que o Wilker alega. E o Nando está dizendo que, olha, não, dando a entender aqui agora que existe sim algo na legislação que pode se voltar contra o Wilker Leão. Né? Então, o Nando está fazendo um argumento por meio do logos, por meio da lógica. Ele está trazendo uma evidência, né, algo técnico. No caso, o que tem de técnico é uma... Ele vai até colocar daqui a pouco, né, mas enfim, é um artigo da legislação. Então, quando você apresenta uma explicação técnica com base em algum artigo científico, algum artigo técnico de qualquer forma, né? Ele vai pegar um artigo da legislação brasileira, você está fazendo uma prova, né? Provando algo por meio do logos, né? Esse é o terceiro pilar da estratégia retórica aristotélica, né? O ethos, pathos e logos. Logos, então, é o pilar da lógica. Você está provando pela razão o que você está afirmando. Né? Só que o que eles vão usar, e você sabe muito bem, é isso aqui, artigo 5º da Constituição. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança, à propriedade, nos seguintes termos. É que você continua lendo esse mesmo artigo 5º, tá lá, são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra, a imagem das pessoas, assegurando o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente à sua violação. É vida privada e o direito de imagem, tá ali. Aí você vai... Mas eu não estou violando a intimidade. É lógico que não. Intimidade você não está violando. A vida privada eu não estou violando também. Lógico que não. Concordo. Uhum. A honra. Agora isso aqui vai entrar em discussão no âmbito jurídico. Você sabe disso. É uma discussão, entra numa discussão subjetiva. Ele mesmo fala no vídeo dele. Você está violando a honra desse professor? O juiz vai decidir. Quantas visualizações você teve no vídeo? Acho que um dos vídeos desse professor, só em um dos vídeos, teve mais de 1,5 milhões de visualizações. E são diversos comentários de pessoas falando a um professor que não é figura pública, tá? Está dando aula numa universidade, que ele é canalha, que ele é esquerdista, que ele é débil mental, que ele é o cacete A4. É isso. E provavelmente o corpo jurídico da UNB vai colocar isso lá. Não, mas eu não gravei ele, eu só gravei ele quando ele estava me gravando também. O direito da imagem compreende tudo que a pessoa pode produzir, inclusive o seu pensamento, inclusive aquilo que ela fala. Você gravar só ele falando é o direito de imagem dele também. Né? E ele vai arguir isso dentro do âmbito jurídico. Ok, e aparentemente isso gerou uma baita discussão entre o Nando Moura e o Wilker Leão. O Nando Moura então está dizendo que existe sim margem na legislação num eventual processo para o corpo jurídico ali da UNB. O UNB é a universidade a qual o Wilker Leão frequenta, que ele realiza essas gravações, mas que existe sim uma margem ali, um espaço para que haja uma tese contrária, uma tese de acusação, né, enfim, que ela possa ser feita contra o Wilker. Essa treta, inclusive, foi respondida pelo Wilker no podcast do Glauber, né? Vamos ver aqui. Nando Moura tá te assistindo também, cara? O que houve ali com o Nando Moura, cara? O Nando Moura, eu não sei, ele deve ter uma vida ocupada e as coisas dele para fazer tá tudo certo, só que, de forma alguma, reiterando, a gente vai entrar nesse assunto agora, né? E eu não quero gerar briga alguma com ele, só que é inegável que me decepciona o fato de ele se posicionar mais ao lado do professor. E no vídeo resposta que eu ia gravar para hoje, mas eu acabei não conseguindo, porque é muito corrida a vida e eu tinha que vir aqui ainda, né? Então incomoda ele o Nando Moura se posicionar nessa situação aí, nesse possível embate entre
o Wilker Leão de um lado e o professor e a UNB do outro, incomoda o Wilker, o Nando Moura, segundo o que ele diz, né, que o Nando Moura estaria se posicionando mais ao lado do professor. Eu acabei, obviamente, vendo só um trecho do vídeo, mas enfim, o vídeo do Nando Moura é mais comprido, é mais longo. Pode ser que haja esse momento ali onde ele se posiciona a favor do professor, como o Wilker está sugerindo. Tentar deixar claro que o lado no qual ele está endossando ali, ele está colocando o posicionamento dele, é o lado mais errado, cara. Pra luta que eu gosto de acreditar, que ele trava também contra a doutrinação em sala de aula. Ele, por exemplo, dos vídeos que eu já vi dele, ele sempre endossou Escola Sem Partido, sempre falou bem, pareceu sempre ter uma estima muito grande pelo Miguel Najib, que é o fundador da Escola Sem Partido, e ele fala que era uma luta necessária. Só que isso eu acho que eu já deixei claro o suficiente nos vídeos anteriores, principalmente com o Najib. E o próprio projeto do Escola Sem Partido, do qual ele fez parte, da redação, deixava de forma muito clara ali, era inclusive um dos principais pontos, que o aluno tinha o direito expresso por meio de uma lei agora, porque a gente já tem o direito de fazer, e é por isso que eu faço, porque não há lei proibindo, mas melhor ainda se houver uma lei expressamente te conferindo esse direito, né? A gente não ficar num limbo de que não tem nem lei autorizando, nem lei coibindo. Então, é melhor que haja uma lei autorizando, e isso era o Escola Sem Partido. Tá, então o argumento aqui do Wilker nesse ponto é que o Nando Moura tá ali se colocando contra uma causa que aparentemente os dois defendem, né? Que é ali a Escola Sem Partido. Em sala de aula. Só que ele fala que acha que a sala de aula não é o lugar, a instância correta para fazer esse tipo de discussão, porque é algo que tem que ser feito em outro nível, só que ele não explica bem qual é esse nível, mas ele deixa subentendido ao falar sobre Escola Sem Partido, que é o nível legislativo, de se modificar a legislação. Aparentemente, pelo que o Wilker está trazendo, o Nando Moura, então, deve partilhar da mesma causa, mas discorda do meio que o Wilker está utilizando para defender essa causa. Aparentemente é essa a questão, né? Parece que os dois, em teoria, partilham da mesma causa, que seria a Escola Sem Partido. O Nando Moura discorda dos meios, do Wilker, e o Wilker traduz aí o sentimento dele de incômodo com o posicionamento do Nando, que aparenta, na visão do Wilker, ser muito mais contra a causa que eles defendem do que pró a causa que eles defendem. Cara, mas pra modificar com Escola Sem Partido é isso. Ele ia modificar pra te conferir ainda mais esse direito. De você, o aluno, o método que eu faço, mas é uma pergunta que eu deixei pra ele no vídeo, no primeiro já que eu gravei de resposta a ele. Vou aproveitar pra deixar de novo e vou reiterar novamente no vídeo de amanhã. Nando Moura, qual que seria a sugestão, então, alternativa ao método que eu faço, mais adequada, mais ideal? Ou a gente não deveria fazer nada? Porque ele, inclusive, cita... O ideal, nesse tipo de situação, vai da disposição dos dois, mas o ideal seria um debate mesmo, né? O Nando tentar convencer o Wilker que ele tá errado. Claro, os dois teriam que ir para esse debate dispostos a chegar a um consenso, né? Não adianta eu ir para um debate que eu não tô com abertura para ouvir o que você tem a dizer, eu só quero te xingar, te ofender, te atacar. Isso não é nem debate para começo de conversa, né? Isso é erística pura, discórdia pura. E também não adianta a gente ir para um debate querendo convencer a plateia, né? Eles deveriam fazer um debate mesmo. Olha, Nando, eu discordo de você, Wilker, eu acho que você tá com boas intenções, mas com uma forma errada de executar essas boas intenções. E o Wilker fazer a mesma coisa. Nando, eu acho que você que tá errado, apesar de ter boas intenções, fazer um debate saudável para ver o que acontece. Um debate saudável, onde os dois buscam um consenso, não um momento para as pessoas ficarem se xingando, se ofendendo e tentando ganhar, conquistar a plateia. Como eu já falei, isso não é debate, né? A possibilidade também que me decepciona bastante de a gente poder colher mais censura ainda com a lei que venha coibir diretamente a possibilidade de você usar celular em sala de aula e fazer a gravação, mas você não deveria ser contra isso se você já acha que não deve ter gravações em sala de aula, né? Então, tanto faz pra você, mas... Cara, o certo seria então não fazer nada? É o que se subentende dessa lógica, né? Eu prefiro fazer alguma coisa e lutar contra eventuais tentativas legislativas de não censurar ainda mais. Aqui me parece que o Wilker está cometendo a falácia da falsa dicotomia, né? Onde ele apresenta que
Ou você tá lá em sala de aula fazendo da forma que ele tá fazendo, filmando e questionando o professor ali mesmo, assim que você vê a doutrinação acontecendo, pá. Ou fazer o quê? Você vai ficar quieto, não vai fazer nada e vai deixar a doutrinação ficar rolando solta? Me parece que é a falácia da falsa dicotomia, né? Como se só existissem duas coisas para fazer, né? Ou você faz o que o Wilker Leão tá fazendo, ou você não faz nada. E a gente sabe que na prática não. Na prática você tem uma miríade de coisas aí que podem ser feitas, né? Você pode, por exemplo, chamar o professor para um debate e filmar esse debate de comum acordo. Isso seria uma terceira via, né? Não seria nem o que o Wilker tá fazendo de filmar ele, com pessoas tendo uma interlocução com ele, e muito menos ficar calado, quieto, enquanto você vê a doutrinação acontecendo. Seria uma terceira possibilidade. Você viu a doutrinação, você persuadir um professor, persuadir alguém do corpo ali docente para ter um debate com você e gravar esse debate em sala de aula mesmo. Seria uma terceira opção, né? Um debate, não ali um momento de aula, né, onde você está no meio da aula questionando. Eu já falei no outro vídeo que eu acho louvável a ideia do Wilker, não concordo muito com o meio também. Já falei no meu primeiro vídeo sobre ele, mas, cara, mais uma vez, acho que seria possível fazer uma terceira via. Aqui me parece que ele comete um pouco a falácia da falsa dicotomia. E aparentemente aqui, né, recentemente teve então uma resposta da reitoria da UNB. Sei lá, 1 mês, 2 meses depois daquele vídeo do Nando Moura, dizendo que o Wilker ia se dar mal. Não é um processo, pelo que eu estou vendo aqui, pelo menos, obviamente é um processo institucional, né? Mas ele não está sendo acionado pela justiça até o momento, do que eu entendi. Mas parece que o Wilker se deu mal, sim, né? A reitora da UNB não quis ficar de fora e se juntou oficialmente à perseguição a mim agora. Ela decidiu me suspender por singelos 60 dias das aulas de História da África, é claro, né? E História do Brasil também. E você sabe como que isso foi feito? Foi feito sem sequer me dar direito ao contraditório e ampla defesa. Eu não tive o direito de poder falar no processo e sequer tomar ciência do que estou sendo acusado. Simplesmente no dia de ontem, sexta-feira, já depois do expediente, quase 7 da noite, eu recebo um e-mail do Departamento de História me comunicando acerca da minha suspensão cautelar, que é basicamente quando a reitora decide, sem falar nada com você, como sancionado, quem sofre essa penalização, te suspender. É mole. Aí isso não confirma a minha tese, o que eu estou sempre falando, que se você pensar de uma maneira divergente, por mais que seja com todo o respeito do mundo, como eu tenho feito, você será perseguido de todas as maneiras? Tá, o Wilker pega algo que aconteceu para reforçar a explicação, a tese que ele traz, né? Ele traz uma tese de perseguição, de que ele está sofrendo, de que ele está sozinho contra ali toda uma instituição, né? Isso é ou não é perseguição? Eu sou ou não uma vítima desse autoritarismo? Eu sou a vítima do autoritarismo. Os fatos estão aí para quem quiser enxergar. Eu estou sozinho. Lembrando, pessoal, quando a gente fala de estratégia retórica, o Vitor está dizendo isso, então quer dizer que o Wilker está mentindo. Não. Estratégia retórica, mesmo se você estiver falando a verdade, você pode utilizar certos gatilhos emocionais e certas estratégias de estruturas de linguagem retórica que vão ajudar as pessoas a se sentirem convencidas muito mais facilmente pelo seu ponto. Então aqui o Wilker está fazendo um apelo emocional, né? Um argumento de gatilho emocional de injustiça, o gatilho de vítima, né? Ele está se colocando aqui narrativamente dizendo como sendo aquele que está sozinho contra um oponente muito maior. A gente já falou sobre isso, é o gatilho chamado The Underdog Effect, o efeito do vira-lata, né? Todo mundo vai torcer pro vira-lata contra a multidão, todo mundo vai torcer pro Davi contra o gigante Golias. Então é isso que o Wilker está trazendo na comunicação retórica dele. Essa é a realidade. Aí eu vou ler para vocês aqui o nível desse e-mail e também do despacho decisório que fundamenta essa decisão dela. Vamos começar aqui pelo e-mail, então. Olha o título, hein? Comunicação de suspensão cautelar, Departamento de História. Pelo prazo de 60 dias das disciplinas História da África, turma 1, Código tal, História do Brasil 1, turma 1, Código tal, fecha aspas. Conforme o regulamento disciplinar, artigo 12, parágrafo 2º, abre aspas, ao aluno suspenso é vedado praticar atos da vida escolar, fecha aspas. Tá, aí tá basicamente estão comunicando ele, né? Que democrático, né? Que abertura para o pensamento contrário. Aí o Wilker faz o uso da ironia, mas aqui também tem o estratagema número 5 do Schopenhauer, né? Use as premissas do seu oponente contra ele. Então ele pega uma premissa da UNB que, segundo o Wilker, tem um viés mais de esquerda, que seriam as pessoas pró-democracia. E aí ele usa, né? Vocês não são os caras abertos à democracia, como que vocês estão expulsando, né? Suspendendo alguém que não pensa igual a vocês, né? Democracia são pensamentos diferentes. Como que vocês estão me expulsando, me suspendendo? Então, ele tá usando uma premissa do próprio oponente dele, no caso ali
é o UNB enquanto instituição, retoricamente nesse momento. Ele está usando a premissa do próprio oponente contra o oponente. É o estratagema número 5 aí de Schopenhauer. É muito mais fácil me calar dessa maneira do que em sala de aula, né? Provem que eu estou errado, provem que eu sou um mau aluno, que eu sou um baderneiro, que eu tô lá só para sabotar, né? Conforme o professor de História da África me chama aí de sabotador, ele sabotou a nossa disciplina, não dando aula por quase 2 meses, que a gente já vai fechar agora em dezembro, e eu que sou o problemático da sala, eu que causo problemas, eu que mereço não participar da vida escolar, sendo que ele me privou e privou todos os outros alunos de ter acesso à aula, a qual ele é obrigado a dar. Vamos ver o despacho então agora, pessoal. Olhem só o nível da coisa aqui. Despacho decisório número tal, processo tal, interessado, Instituto de Ciências Humanas. Trata o processo número tal da conduta do discente Wilker Leão de Sá, matrícula tal, e de sua prática de realizar gravações em sala de aula sem a devida autorização, ocasionando prejuízo ao regular andamento de disciplinas, resultando inclusive em suspensão dessas aulas e, por consequência, ocasionando prejuízos também aos estudantes matriculados nessas disciplinas. É rir para começar a deixar essa risada aqui, né? Lembrando que o mínimo que precisa haver para que ela faça essa suspensão, que já é absurdamente autoritária, é que essa decisão esteja fundamentada. Aí ela faz constar que... Isso sim eu concordo, né? Um ponto que você está errado, segundo o quê? Segundo eu. Você está errado segundo o quê? Eu tô dizendo que você está errado, né? Faria muito mais sentido, seria muito mais razoável um despacho que você fundamentasse a sua decisão. Olha, você cometeu um erro aí. Você não poderia colocar uma xícara de café em cima da mesa durante uma sala de aula, durante uma aula, né? Segundo o quê? Segundo a minha vontade. Não. Segundo o artigo de regimento disciplinar, o regimento interno, etc e tal. Falta realmente uma fundamentação, pelo menos nesse momento. Que o ato de acordo problemático é eu gravar sem a devida autorização. Mas com base em quê? Com base em que norma? Você referenciou a norma que exigiria que eu tivesse uma autorização para gravar? Cadê ela? Ela não consta aqui. Você não fez o mínimo de fundamentar a sua decisão com base em uma norma administrativa que seja da UNB, uma lei, no que quer que seja em termos de norma. Não tem fundamento nenhum. Ela só diz da boca dela aqui, da mãozinha que digitou aqui, que foi sem a devida autorização. Mas eu não preciso de autorização. Com base em que eu precisaria de autorização? Ela teria que fazer constar isso, né? E não fez. E o segundo ponto que ela apresenta aqui é que essa minha atitude de gravar sem autorização ocasiona prejuízos ao bom andamento da aula, sendo que nesse caso mesmo de História da África, que é o que originou o processo que deu nesse despacho aqui, foi ele que suspendeu as aulas, foi ele que atrapalhava todas as aulas. A gente tem um registro. Mais uma vez, ele usa o estratagema número 5, pede a premissa do seu próprio oponente contra ele, então ele está pegando a premissa, atrapalhar o andamento da aula. Ele está jogando contra a pessoa. Sim, mas quem atrapalha não sou eu. É justamente o professor que está aí suspendendo as aulas. Então, mais uma vez, ele pega o que foi falado contra ele e joga de volta. Isso aqui no canal de 4 aulas sobre o Wilker Leão. Ele vai continuar, pessoal. Daqui parar, não parou, então vamos dar sequência à leitura do despacho da nossa caríssima reitora aqui, onde ela continua. No exercício das atribuições a mim conferidas em respeito aos princípios da supremacia do interesse público, da continuidade da prestação do serviço público, da legalidade, da motivação e da garantia do direito de terceiros de boa-fé ao acesso à educação assegurado pela Constituição Federal de 1988, supremacia do interesse público, o primeiro aqui. Engraçado que esse é o meu principal fundamento para realizar a fiscalização. Então, peraí, resumo, parece que não tem fundamentação mesmo, né? Ela só fala que foi cometido um erro ali, uma conduta errada, uma conduta passível da punição que ele está sofrendo, que é a suspensão, e aparentemente é isso, né? Pelo que eu vi aí agora é o Wilker discutindo passo a passo ali, decupando o despacho, mas nesse ponto tem que concordar com a principal crítica que ele fez aqui, que é a ausência da fundamentação, né? Eu digo que você está errado, que você fez algo de errado, que você teve uma conduta contra as normas da nossa instituição, mas eu não falo baseado no quê? Pode dar uma sensação de que isso é a minha vontade, né? Eu aqui tenho o poder aqui, que tenho uma autoridade para te punir com uma suspensão. Você fez algo que eu não gostei e eu vou te punir, vou falar que você cometeu um erro, que isso que você fez está errado e eu vou te punir. Pelo menos nesse documento, a ausência de uma fundamentação, de você trazer uma norma, uma legislação, é algo que de fato me parece muito, muito ruim.
né? Me parece equivocado nesse ponto. Eu concordo com a crítica do Wilker, né? E acho que é isso aí então, pessoal. Esse é o documento. O Wilker se deu mal, foi aí suspenso e provavelmente vai ser, acredito que em seguida, processado, talvez. Vamos acompanhar de perto, ver o que acontece, como que sucede aí o caso de Wilker Leão. Tá certo, pessoal? Vejo vocês então nos nossos próximos vídeos. Um abraço e até mais. Valeu!